Olá pessoal, tudo bem por aí? Estou de volta com mais uma videoaula. Tá? Dessa vez eu vou falar para vocês sobre elementos essenciais. A gente vai entender o porquê desse critério de essencialidade. Vamos descobrir quais são eles, e qual a importância de a gente estar estudando essa condição da essencialidade dos elementos. Tá? Sempre que eu falar nesses elementos, vocês tomem como nutrientes para as plantas, certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar. A pergunta é: o que é um nutriente? O que é um nutriente? Essa condição do nutriente nada mais é do que um elemento que ele é considerado essencial para a planta. É por isso que a gente chama de elemento ou nutriente. Só que a condição do nutriente em si é aquele elemento que ele é considerado essencial. Tá? Porque a gente tem mania de falar ou um ou outro, vai dar no mesmo. Só que é bom a gente ter uma noção de que quando o termo em si, nutriente, significa um elemento químico, daqueles que estão lá presentes na tabela lá periódica, é um elemento químico daquele que ele é considerado essencial para as plantas. Tá? Por que é que esse elemento ele é considerado essencial? A gente vai entender um pouquinho mais na frente. Tá? Então, só frisando aqui o que é um nutriente. Então, é um elemento químico que ele é considerado essencial para as plantas, certo? Agora a gente vem com a segunda pergunta. O que é uma exigência nutricional? Se o nutriente é aquele elemento que ele é considerado essencial para a planta, o que é uma exigência nutricional? Uma exigência do nutriente. E aqui a gente vai entender que uma exigência nutricional é aquela quantidade de nutriente necessária para que a planta ela possa germinar, crescer, desenvolver, produzir e tudo mais, sem que haja vamos dizer assim, sem que afete esse crescimento ou essa produção. Então é a quantidade, tá? É dado em quantidade. Então, em outras palavras, um exemplo. Quanto que essa planta aqui que está presente nessa imagem, quanto que ela precisa de nitrogênio para completar o seu ciclo produtivo de maneira eficaz, podendo crescer a parte vegetativa, produzir grãos ou frutos e tudo mais. Então, essa quantidade do nutriente que ela precisa é a exigência da planta. Geralmente, quando é macronutriente, a gente dá em quilogramas por hectare. Quando é micronutriente, esses valores eles são dados em gramas por hectare. Mas é assim. Então, é por isso que quando a gente vai fazer lá a nossa recomendação para a cultura, com análise do solo, a gente vai dizer lá, aplica 150 quilogramas por hectare de nitrogênio, um exemplo. Então, esses 150 kg por hectare de nitrogênio é a quantidade do nutriente suficiente para que essa planta possa crescer e produzir satisfatoriamente. Então, é a exigência dela, é o que ela precisa. Para cada uma planta, uma exigência diferente, tá? Que fique bem claro isso. Cada planta tem uma exigência totalmente diferente. Até entre a própria planta em si, determinadas variedades diferentes já muda. A gente tem diferentes variedades de soja, um exemplo. Determinada variedade requer mais do que outra variedade. Ou cultivar, no caso também. Então, cada planta com sua exigência nutricional. Vou caminhando aqui. Então, aqui eu tenho a classificação dos elementos. Tá? Os elementos químicos para as plantas eles são classificados em 3 ordens aqui. Primeiro são os essenciais. E aí o que é uma coisa essencial? Esses aqui são aqueles sem os quais as plantas não conseguem sobreviver, não conseguem completar seu ciclo de vida.
tem que ter a presença deles. É essencial, né? Às vezes eu gosto de fazer essa ponderação na sala de aula, né? O que é essencial? Beber água ou tomar uma gelada, a cerveja. Né? Os meninos, o pessoal fica até brincando. Então, gente, essencial é aquilo que precisamos para a vida, que é vital. Então, para a planta, os elementos essenciais são aqueles sem os quais ela não consegue completar o ciclo. Tranquilo. Depois a gente vai entender quais são eles, mais na frente, tá? Depois eu tenho aqui, ó, os úteis ou benéficos. O que é isso? Esses elementos, né, vocês irão encontrar em algumas literaturas chamam de elementos úteis, em outras vocês irão encontrar benéficos. É a mesma coisa. Eu sempre falo elementos benéficos, tá? Então, são aqueles elementos que eles não são considerados essenciais. Isso quer dizer que, se não é essencial, a planta pode sobreviver sem ele? Sim, pode, sem problema nenhum. Mas e se tiver ele? Aí melhor ainda. Essa é a condição, por isso que o nome já está dizendo que ele é benéfico, tá vendo? Então, a planta pode crescer, desenvolver, produzir sem ele, sem problema nenhum. Agora, se tiver a presença dele, é melhor ainda. Tá? Eu tenho um exemplo bem interessante com um elemento benéfico, o silício. Tá? O silício é o segundo elemento mais abundante no nosso planeta em si, nossa crosta, só perde para o oxigênio. E o que é que a gente tem aqui? O silício ele não é um elemento essencial, o silício ele é benéfico. Isso quer dizer que a planta produz tranquilamente sem o silício. Só que aí o que acontece? Quando tem o silício, ela produz, tem algumas espécies que produzem melhor ainda, e esse elemento também ele é eficiente em aumentar a parede celular das espécies e aí dificulta a entrada de patógenos, principalmente doenças fúngicas. Então é um elemento benéfico, né? Tem aí, tanto serve nutricionalmente como nessa parte. Só que ele não é essencial. É um exemplo. E aí eu tenho os elementos que são tidos como tóxicos. Ah, mas quais são os tóxicos? Esses tóxicos aqui pode ser qualquer um elemento. Pode ser essencial ou não. Se ele prejudicar a planta por algum motivo, ele passa a ser tóxico. Geralmente, essa toxidez ela se dá pela quantidade exagerada, então é o excesso. Então, o elemento essencial passa a ser tóxico. Você aplicou ureia demais, nitrogênio demais, e aí queimou a planta, passou a ser tóxico. Então, qualquer um elemento essencial ou não, ou benéfico, qualquer um desses, se ocasionar toxidez na planta, ele passa a ser um elemento tóxico. Não é que a gente tem aquele critério de tem os elementos específicos que são tóxicos. Não, nós não temos isso. Se for pegar de uma maneira geral, se a gente elencar os elementos que estão mais constantes ali no solo, fora os essenciais e os benéficos, o que causa mais prejuízo para a planta, e poderia se encaixar aqui, é o mais encaixado aqui, é alumínio. Tá? Então, alumínio nem é essencial, nem é benéfico, mas o alumínio é tóxico. Só que aí a quantidade que causa a toxidez, exatamente, o motivo por que causa a toxidez é porque há uma quantidade alta. E aí a gente faz o que? A gente aplica calcário para diminuir essa quantidade aí, que é neutralizar. Tá? Entendido isso daí? Então, o que a gente tem? Essenciais, sem os quais a planta não sobrevive. Benéficos, a planta pode sobreviver sem ele, sem problema nenhum, crescer e reproduzir. Porém, na presença dele é melhor ainda. E tem os tóxicos, que são essenciais ou não, ou qualquer elemento que venha a causar toxidez na planta. E geralmente isso ocorre pelo excesso. Vamos entender um pouco aqui como é que funciona esse critério de essencialidade. Tá? Na natureza nós temos mais de 100 elementos. Se a gente pegar a tabela periódica, temos aí uma dezena de elementos aí, né? Muitos elementos. O que acontece? Desses daí, se a gente for ver aqui, se a gente pegar uma planta em si, vai ali no mato, pega uma folhinha de uma planta, faz uma análise no laboratório. Vê a quantidade, olha a quantidade de elementos que tem lá naquela folha. Eu digo elementos em si aqui,
daqueles presentes na tabela periódica, não o composto. Tipo, não é um CO2, mas sim o carbono e dois oxigênios, entendeu? Então, o que acontece? Se a gente pegar essa planta, nós iremos fazer aí uma análise nela, na folha, a gente irá encontrar aí, ó, de 40 a 50 elementos. Está lá presente. 40 a 50 elementos a gente pode encontrar lá na planta, sem problema nenhum. Dentre esses daí, a gente tem essenciais, a gente tem benéfico e pode ter tóxico no meio também, desses 40 a 50, tá? Só que aí a pergunta é, quantos elementos são essenciais? Tá? Essa é uma pergunta interessante de se fazer se a gente tivesse em sala de aula. É bem interessante de fazer a discussão e tudo. Só que a gente não pode, então a gente vai fazer por aqui, pelo um critério bem simples. Lembram dos macro e micronutrientes que a gente sempre fala? Ah, é macronutriente, é micronutriente, né? É macro, é micro. Então, gente, se pegarmos essa situação de macro, micro e mais alguns que eu vou dizer aqui a vocês, a gente vai chegar em, olha aí, 16 elementos essenciais. 16 elementos são essenciais. Quais são esses 16 elementos essenciais? Se a gente contar os macro e micronutrientes, mais na frente eu mostro para vocês, vai dar exatamente 13. São 6 macro e 7 micro. Dá 13. Aí vocês vão me dizer, ué, mas são 16 que aí está dizendo? 16 é porque fora os macro e os micro, temos 3 elementos que são essenciais para as plantas. Quais são eles? Carbono, oxigênio e hidrogênio. Esses elementos são essenciais por quê? Porque eles estão presentes em duas, né? São duas estruturas essenciais para o vegetal. Eu tenho a molécula de água, que é o H2O, então tem hidrogênio e tem oxigênio. E eu tenho o nosso famoso gás carbônico, o CO2, que é um carbono com um oxigênio. Então aí vocês tiram ó, que os 3 elementos estão presentes nessas duas estruturas aí, na água e no gás carbônico. Então é 6, frisando novamente, são 6 macro, 7 micro, mais carbono, oxigênio e hidrogênio. E aí nós chegaremos aí a esse valor de 16 elementos essenciais. Ok? Vamos seguir. Bem, os primeiros estudiosos, para entender esse critério de essencialidade, esses são os pais, né, desse estudo de essencialidade dos nutrientes nos vegetais, que é o Arnon e o Stout, que esses dois camaradas aí que vocês irão, né, que vocês estão vendo, certo? Esses dois aí foi quem começaram a desenvolver os estudos da essencialidade dos nutrientes. E aí é uma situação bem simples, ó. Como é que um elemento ele é definido como essencial? Por que é que diz que ele é um elemento essencial, né? Eu já frisei lá atrás que, ó, é definido como aquele cuja ausência impede uma planta de completar o seu ciclo de vida. Então, se a planta não consegue crescer, desenvolver, produzir, então faltou um elemento essencial. Geralmente, todos esses elementos eles estão presentes no solo. Tá? Então tá lá. Os que são gás, a exemplo do nosso famoso o nitrogênio da vida, porque o nitrogênio puro ele é gás, né? Só que aí o que acontece? As plantas, os micro-organismos têm condições adaptativas de absorver esse nitrogênio atmosférico, que é a famosa fixação biológica de nitrogênio, né? Então as plantas resolvem esse problema aí. Fora isso, a gente tem uma condição que todos esses outros estão presentes no solo, né? Fora, frisar mais uma vez, a situação do gás carbônico, que não tem lá. E a água em si, claro, ela vai estar presente no solo quando o solo estiver úmido.
mas eu digo a fração sólida do solo, tá? Frisem isso comigo, porque se a gente for estudar o solo como um sistema trifásico, que temos a fase sólida, líquida e gasosa, a fase sólida é a matéria orgânica e o material mineral, a fase líquida é a água e a fase gasosa é o espaço poroso onde tem o ar. Então, se a gente pega no nosso critério de essencialidade a parte sólida, onde estão os minerais, a estrutura do solo em si, estarão lá presentes todos os macro e micronutrientes, com exceção do nitrogênio, porque o nitrogênio é fixado atmosférico. Só que se a gente for fazer uma lógica de se o nitrogênio está na atmosfera, então o espaço poroso do solo contém nitrogênio. Entenderam? Então ele está presente lá, só que é no espaço poroso. Então as plantas absorvem ele, os micro-organismos absorvem ele também. No esqueleto do solo, na parte sólida em si, nós temos os macro e micronutrientes restantes. Então o que acontece, gente? Esses macro e micronutrientes, eles já estão lá. Então, geralmente, quando você faz um plantio lá no seu solo, a planta vai crescer. Se você der uma condição mínima, ela pode não conseguir produzir. Igual a gente planta um pezinho de milho aí no lavrado, que não produz nada. Mas ela vai tentar ainda, cresce, porque ela tem lá no solo esses elementos essenciais. O que não tem, aí lá no início da aula, o que eu mostrei, não tem a quantidade suficiente para suprir a exigência da planta, certo? Mas os elementos estão presentes lá. Então, mais uma vez, quando a gente fala em essencialidade, é aquele elemento, né, cuja ausência vai impedir o crescimento da planta de completar seu ciclo em si. Muitas das vezes eu digo que sem esses elementos não é nem a condição de completar o ciclo, é porque não há nem germinação, ela não sai nem da semente. Porque lá na semente já tem esses elementos. Porque a semente, como vocês sabem, é a primeira reserva da planta. Então, primeiramente, ela absorve de lá. É o primeiro alimento. Depois é que vai para o solo. Então, seguimos. E aqui tem uma condição aqui, ó. Isso aqui é essencial. Todos os elementos essenciais devem ser encontrados nas plantas, mas nem todos os elementos encontrados são elementos essenciais. Como eu mostrei para vocês, a gente tem de 40 a 50 elementos que a gente pode encontrar na planta. Só que se você for pegar, apenas 16 deles são essenciais. Então isso quer dizer que se é um elemento essencial, ele tem que estar presente na planta. Agora, nem todos os que estão presentes na planta são essenciais. Podem ser outros elementos aí que estão lá só cumprindo tabela, tá? Vamos lá. Quais os critérios de essencialidade? Olha só, o primeiro, na ausência do elemento, a planta não completa o ciclo. Primeira coisa. Então, isso a gente falou muito. Segundo, o elemento ele não pode ser substituído por nenhum outro. Isso aqui é regra também. Se o elemento é essencial, então isso quer dizer que é essencial, não pode vir outro no lugar. Não pode ser substituído. Não tem feijão, tem não. Posso comer arroz? Não, só feijão. Certo? Então o elemento ele não pode ser substituído por nenhum outro. Terceiro, o elemento ele deve fazer parte. Ele tem que fazer parte. Ele tem que exercer um efeito direto na vida da planta. Tá? Não exercer apenas um papel de neutralizar algum efeito químico, físico ou biológico lá que a gente vai ter desfavorável no ambiente. Não. O que é exercer um efeito direto na planta? Esse elemento ele participa de estruturas da planta. Ele é formador, tá, de determinadas estruturas da planta, de compostos presentes na planta. Então ele tem ação direta, certo? Ele tem formação direta na estrutura da planta. Ele não está lá à toa, não, perdido no meio, não. Então ele tem que estar participando da formação de estruturas, certo? Então, a gente tem aqui eles, certo? Frisando, que eu já falei para vocês, os três não são elementos minerais, só que são considerados elementos essenciais para as plantas. Então tá aqui.
hidrogênio, carbono e oxigênio. Geralmente, quando nós temos nas plantações, a quantidade é tão grande que ela é dada em toneladas por hectare. Tá vendo? Ó? A quantidade desses elementos que tem aqui presente. É muito. O carbono em si, esse material aqui todinho, ó, isso aqui é carbono puro, né? Então, matéria orgânica é riquíssima em carbono. Os seres nos vivos em si são seres de carbono. E tudo que quanto é ser de carbono, a regra é clara. Se for um ser de carbono, tem que decompor. Tá? Então, é a famosa química do carbono. Fora esses daí, nós temos os macronutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Comecem a fazer a percepção dos elementos pelas siglas. Tá? Se não tiverem já essa mania corriqueira de entender os elementos pelas siglas, então comece. Geralmente, em todos os cantos que vocês irão ver, os elementos eles estão mais dados pelas siglas do que pelo próprio nome. Então, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que é o NPK da vida. O que é interessante, quando a gente coloca um NPK, que muitas donas de casa pensam que é um adubo só, vou comprar um NPK para botar na minha plantinha. Você está colocando esses 3. Quando você faz a aplicação de calcário, você está aplicando esses outros 2 aqui, ó, cálcio e magnésio. Faltou só o enxofre para completar os macros, tá vendo? Só que geralmente, o que acontece? O calcário tem um pouco de enxofre e tem fontes de fósforo que já vem enxofre junto, tipo um superfosfato simples, ou então sulfato de amônio, tá? Que é uma fonte de fósforo e uma fonte de nitrogênio, essas que eu falei, respectivamente. Então já está aí. No mais, aqui nós temos os micronutrientes, tá vendo? Ó? Então 3 com mais 6 com mais 7. Fechei os 16 elementos essenciais para as plantas. Por que a gente chama de macro e a gente chama de micro? Gente, esses elementos aqui, por ordem, aqui do jeito que está aqui, ó, isso é uma ordem. Por ordem, esses elementos eles são os mais encontrados no tecido vegetal. Se eles são mais encontrados nos tecidos vegetais, logicamente a planta precisa de mais exigência dele para absorver, para formar o tecido vegetal. Então, em outras palavras, são aqueles elementos que são mais exigidos. Tá? Vem o macro, depois vem os micronutrientes. Certo? E aí, ó, eu falei para vocês, esse nutriente ele tem que fazer parte de alguma função lá na planta, de alguma estrutura, de algum constituinte. Então ele pode ser, ó, estrutural, a função dele lá na planta, ó, fazer parte de uma molécula, de um composto, qualquer coisa. Então, ó, nitrogênio forma aminoácido e proteína, o cálcio, o pectato, o magnésio é formador de clorofilas, tá? Tudo são estruturas aí na planta. Eu posso ter elementos que são ativadores enzimáticos, ó, presentes na fase dissociável da fração proteica da enzima, ou eu posso ter um constituinte de enzima. Geralmente esses elementos são metais ou então elementos de transição, que não são metais, então aqueles famosos meio metais ou elementos de transição, a exemplo do molibdênio. Ele faz parte de grupos proteicos de enzimas, e aí esses elementos podem ser aqui, ó, o cobre, o ferro, tá? O manganês, o molibdênio e o zinco. Então, esse daqui são as funções em si que os elementos desempenham dentro da planta. Tem que fazer parte de alguma coisa dessa. É os critérios de essencialidade que ele tem que exercer. E aqui eu tenho um slide bem interessante, que é a relação do sintoma com a função. O que é isso? Ó? Quando eu relaciono, né, o crescimento ou a produtividade das plantas e a concentração do nutriente no tecido, a exigência que ela tem lá, eu vou evidenciar 3 zonas diferentes. A zona de deficiência, a zona adequada e a zona de toxicidade. Nada mais é, essas 3 zonas aqui, vocês irão lembrar da aula anterior, daquele gráficozinho que demonstra isso daqui, ó. Quando está em falta, a zona de deficiência, tá vendo? Ó? Quando está numa zona ótima, então isso aqui a planta não demonstra sintoma nenhum, está na situação ótima. E quando aumenta essa concentração aqui, o que acontece é uma zona de toxicidade. Então aqui a planta demonstra um sintoma de deficiência, porque está faltando o nutriente. Aqui ela não demonstra nada, está numa situação ótima.
e quando excede demais, quando está em excesso, mostra um sintoma de toxicidade. E o de toxicidade é totalmente diferente do sintoma de deficiência. Tá? A gente vai ver mais na frente em uns exemplos. E aí, ó, como é que eu sei que o elemento ele é essencial ou não? Como é que eu vou descobrir? Se quando eu faço uma análise lá na folha, eu posso encontrar de 40 a 50 elementos, como que eu descubro quais daqueles ali presentes são essenciais ou não? Se a gente fosse plantar para fazer esses testes via solo, a gente jamais iria conseguir. Por quê? Como eu falei para vocês, todos aqueles elementos lá a gente consegue encontrar no solo. Os macro e os micronutrientes, mais o hidrogênio que está presente lá no ar do solo, lá na fase gasosa. Então, todos eles estão lá. Então, se a gente plantar, por mais pobre que seja esse solo, se você fizer um plantio lá de qualquer espécie, ela vai tentar pelo menos germinar lá e crescer um pouquinho de nada. Então, não tem como você saber o que é essencial ou não que está ali presente naquele solo. Como eu falei para vocês, o solo ele é dinâmico, ele muda constantemente, então não há como. Então, como é que eu faço isso daí? Como é que eu descubro? Nós temos sistemas fechados. Isso aqui é um sistema fechado em que eu vou cultivar plantas somente em solução nutritiva na água, que é a famosa hidroponia. O que é a hidroponia, gente? A hidroponia, eu cultivo as minhas culturas em uma solução nutritiva. Essa solução nutritiva nada mais é do que uma água que eu peguei ela e dissolvi nutrientes nela para a planta absorver diretamente na água. O pessoal hoje produz muita hortaliça desse jeito, sistema hidropônico. Então muitas plantas aí não precisa nem de solo não, tendo água aqui, vai embora. Aí você vai dizer, mas na água a raiz não vai morrer? Notem que aqui tem um sistema de aeração, as borbulhazinhas, é igual o peixe no aquário. Então essa água fica sendo aerada. Há um sistemazinho aqui que vai fazer essa aeração para as raízes, tá? Para a planta não morrer por essa situação aí de falta de oxigênio. Eu tenho essa possibilidade do sistema hidropônico. Tem essa outra aqui, que é basicamente a mesma coisa. É também considerado hidroponia, só que isso daqui é lâmina. Notem que esse daqui é parado. Essa água está parada aqui. Há apenas uma troca dessa água. Tá? Essa situação aqui, na verdade, nesse estilo que está aqui, está um ambiente fechado. Tá vendo? Geralmente esses sistemas aqui, eles ocorrem troca de solução nutritiva. Ou então, você, como não tem aqui, tá tudo fechado aqui de lado, geralmente coloca-se a solução nutritiva aqui por cima, tá? Ou em algum lugar aqui. Só que o ideal é estar fazendo a troca da água. Bem melhor do que estar desse jeito aqui. Geralmente esse tipo de situação aqui é para experimentos. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais na frente experimentos em determinados ambientes nesse estilo aqui. Quando não, é feito assim, em lâmina. O que é isso? Eu tenho uma solução nutritiva que eu coloco numa caixa d'água. Essa solução desce por declividade e aí passa pelas raízes das plantas, por declividade. Vem para uma câmara de recuperação dessa água juntamente com nutrientes e essa tem uma bomba que manda ela lá para a caixa d'água novamente. Então fica nesse sistema aqui, contínuo, fazendo isso, tá? Isso a gente chama de lâmina de nutrientes, é o mesmo processo. Por último aqui, a gente tem o aeropônico. Qual a diferença desse? É que esse daqui, as raízes não ficam em contato com a água. Aqui tem um sistema, tem um aerador aqui, que a gente chama ele aqui de um nebulizador. E ele vai fazer nada mais nada menos do que a transformação dessa água em estado líquido aqui em vapor d'água. Tá? Então ele vai girar aqui e vai transformar isso em vapor d'água. Então a aeroponia, isso daqui chama, tá? Isso é uma câmara que fica nebulizada. Então essa câmara fica nebulizada e aí essa nebulização essa solução nutritiva aqui, quando nebuliza, vai presente também os nutrientes nessa nuvenzinha aí. Então tá uma outra situação aqui. Mas como é que eu faço nesses sistemas? Ora, se você tem um sistema, como é que eu descubro
O que eu quis dizer é como é que eu descubro a essencialidade aqui. Se você tem um sistema que é fechado, não há presença de solo, e a planta só come do que você der, então você pode muito bem colocar o que você quer aqui. Então, se vocês colocam na solução nutritiva, escolhe, digamos, a pessoa nunca estudou quem são os elementos essenciais para a planta, mas fez uma análise e descobriu que tem 50 delas lá, 50 elementos presentes na planta. Pega os 50, deixa um deles fora. Deixou um deles fora, beleza, a planta sobreviveu, cresceu, produziu. Então aquele já descarta. Beleza, vamos para o próximo. Cresceu, produziu, sim, descarta. Vai descartando. Quando você colocar quando você tirar um dessa lista e que a planta não consiga produzir e desenvolver, quer dizer que aquele lá que você tirou era essencial. Então você tem que manter ele. Aí você mantém esse e agora pula para os próximos. E aí vai, colocando e tirando. Até chegar em todos. É assim que funciona. Então nesse ambiente fechado a planta só come do que você der. E aí, ó, aqui tá os exemplos que eu falei para vocês, ó, para fazer experimentos, tá vendo? Aí os sistemas, ó, aqui um sistemazinho, ó, isso aqui é para experimento. Geralmente nos experimentos a gente cobre com esse material aqui, ó, essa folha aqui, que a gente tem de alumínio, que é para tem alguns elementos que não gostam da presença da luz, então tem que ficar cobertinho aqui com essas folhas de alumínio, tá? Aqui tem mais um exemplo, aqui tem outro aqui, exemplificando, então tá aí como que se faz. Como que acontece a demonstração? Ó? Primeiro passo, a carência vai impedir de a planta completar o ciclo. Então, pegando com aquele exemplo que eu dei lá, tá? Esse daqui, de ir colocando e testando quem é que impede ou não da planta completar o ciclo. Então, o primeiro passo é descobrir isso. Pediu, beleza, retorna ele de volta lá. Depois, a planta ela é cultivada em solução nutritiva na presença e na ausência desse elemento aí, que você está querendo demonstrar a essencialidade. E se ela mostrar normalidade visível e depois morrer, olha aqui, o primeiro passo já foi dado. Você fez o cultivo dela na presença e na ausência. E quando tirou, você fez essa situação aqui e a planta definhou, morreu, então o primeiro passo foi dado. Então você já descobriu aí mais ou menos se esse elemento ele vai ser essencial ou não. O que acontece? Olha aqui um exemplo bem interessante de deficiência. Ó. Então aqui a gente tem uma solução nutritiva completa, tá? E aqui a gente tem uma faltando potássio, ó. Tá vendo? O que acontece? Aqui a planta desenvolveu bem, aqui está com sintoma de deficiência de potássio. Ah, mas aí o senhor falou que ela não conseguia nem crescer um pouco se não tivesse o elemento. Lembram que eu falei que por menos que esteja no solo ou na própria semente, ela consegue reter um bocado ainda, pelo menos para germinar e crescer um pouco. Depois é que na falta aí é que ela morre. Ela não consegue completar o ciclo, tá? Então o critério é esse. Então o que acontece aqui, ó? Você tem aqui uma planta com deficiência de potássio, a outra naturalmente, tá? Segundo passo, o elemento ele tem uma função específica que eu falei para vocês. Então só ele tem um sintoma que só ele que pode corrigir. Não tem como substituir por outro. Então como é que isso é feito? Se na falta do elemento M e na presença do elemento X, que ele apresenta uma característica muito próxima dessa daqui, uma característica química, então na falta desse e na presença desse, a planta morre. Isso quer dizer que esse daqui, o M, ele não pode ser substituído pelo X. Certo? Então o segundo passo foi dado. O terceiro passo é o seguinte. Esse elemento ele deve estar implicado diretamente. O que é isso? Para fazer aqueles testes, geralmente faz em solução nutritiva. E aí a planta, claro, em solução nutritiva vai absorver pela raiz. Só que pode acontecer, por algum motivo, dessa planta não conseguir absorver perfeitamente pela raiz, por alguma interferência,
ou alguma doença, alguma coisa lá na água, um pH, alguma coisa na água, ela não conseguiu absorver bem pela raiz. Então, se o elemento em outro estudo for fornecido às folhas e estiver ausente na solução nutritiva e garantir o crescimento vegetal mesmo assim, vai ficar evidente que vai participar diretamente da vida da planta, não estando a presença anulando condições desfavoráveis na raiz, tá vendo? Então, se tiver alguma condição de impedimento na raiz e você queira demonstrar que o elemento é essencial, aplica via pulverização. Faz pulverização via foliar. A planta, gente, ela absorve pelas folhas os elementos, tá? Só em menor quantidade do que a raiz, só que absorve sim. Principalmente micronutrientes que elas absorvem, tá? E aqui, ó, para finalizar, eu mostro para vocês, tá? Isso aqui é um exemplo de algumas deficiências para alguns elementos. Isso é mamona, tá? A famosa carrapateira, ou Ricinus communis, o nome científico dela, em homenagem à ricina, que é o famoso óleo de ricino, certo? Aqui o que a gente tem? Uma folha sem sintomas, então todos os elementos completos em quantidades ótimas, então folha normal. Quando falta magnésio, aqui no início do sintoma, aqui quando o sintoma já está mais avançado, tá? Notem o seguinte, ó, quando falta o magnésio, há uma situação, a grande maioria das plantas começa a amarecer da borda para o centro da folha. Tá? Há uma tendência em fazer isso, principalmente entre as nervuras. A gente vai ver em outras aulas, eu vou mostrar para vocês em uma aula específica sobre sintoma de deficiência nutricional, vocês irão ver como é que funciona. Quando é nitrogênio, é assim, a planta, a folha principalmente, ela fica amarela por completo. Geralmente folhas mais velhas. E aí você pode estar confundindo com aquelas folhas que estão caindo naturalmente por senescência, né? A folha velha está caindo. Às vezes pode ser deficiência de nitrogênio. Só que para algumas plantas fica tudo amarelo mesmo, independente de ser as mais velhas ou mais novas, tá? Então, se tem uma deficiência nutricional de nitrogênio, é assim, amarelece tudo. Quando é cálcio, fica um pouco esbranquiçado. Quando é fósforo, o fósforo é interessante, é o único nutriente que não deixa a folha amarelada, seja para qualquer espécie, tá? Vocês têm esses pontos aqui, ó, mas não é amarelado. Geralmente a folha fica um pouco arroxeada, tá? Enxofre, muito parecido com o nitrogênio, só que enxofre, o sintoma de deficiência é nas folhas novas e não nas velhas, como o nitrogênio, tá? Aqui eu tenho potássio, ó. Potássio parece muito com o sintoma de deficiência de magnésio, vocês irão ver em algumas plantas, também muito da borda para as nervuras, tá? Aqui, desse lado, para micronutriente, uma folha completa, falta de ferro, ó. Folha esbranquiçada, somente as nervurazinhas verdes, tá vendo? Aqui eu tenho deficiência de boro. É interessante, deficiência de boro causa esse encarquilhamento. Assim fica toda engilhada, principalmente as folhinhas novas, não desenvolve. Tá? Isso é um sintoma típico. E aqui eu tenho outro sintoma aqui, deficiência de manganês. A folha é um pouco esbranquiçada também. Só que isso daqui vocês irão ver mais detalhadamente numa aula específica só para sintoma de deficiência nutricional em plantas. Certo? Então eu finalizo por aqui a minha aula sobre elementos essenciais. Espero que tenham gostado. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês os elementos benéficos. Quais são eles e como atuam. Certo? Fiquem todos com Deus. Um abraço.